aí, proseliteiro e proseliteira, como você está? Tudo bem? Pronto, chegamos para mais um vídeo, dando sequência àquilo que nós conversamos no vídeo passado a respeito do arrependimento. Só para a gente trazer uma breve lembrança, arrependimento, ele fala muito mais de uma mudança de comportamento e mentalidade do que simplesmente uma questão de um sentimento de amargura. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouco mais, andar um pouco mais a respeito disso. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 2 Coríntios 7, exatamente, 2 Coríntios 7, no versículo 10, agora é Paulo falando à igreja de Corinto, e vai dizer assim: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Ou seja, se arrependimento ele é uma mudança de mentalidade, e Pedro, lá em Atos 2, lembra disso? No vídeo passado, Pedro em Atos 2 está falando a respeito de ser salvo dessa geração perversa, ou seja, salvo de uma mentalidade perversa, de tudo aquilo que perverte, corrompe, de tudo aquilo que engana, que embaça, que não traz clareza. Então, nós precisamos de entender o seguinte: existe uma tristeza, segundo Deus, que promove alegria, que promove arrependimento, que promove arrependimento. E existe também uma tristeza, segundo o mundo, que essa traz morte. Ou seja, a tristeza, segundo Deus, promove um arrependimento que gera salvação. Já a tristeza, segundo o mundo, promove morte. Então, nós precisamos entender o que seria essa tristeza segundo o mundo e o que seria a tristeza segundo Deus. Bom, tristeza segundo Deus, pelo que Paulo está dizendo, é vida. Já a tristeza segundo o mundo, então seria a morte. Como seria isso, essa morte? Morte seria remorso. A tristeza segundo Deus, ela promove um nível de arrependimento. Engraçado é isso, dizer uma qualidade de arrependimento que o mundo não consegue promover. E o que seria essa qualidade de arrependimento? Seria a dor e a angústia por ter ferido alguém, e não a dor e a angústia porque perdeu um lugar. E eu quero te explicar um pouco mais a respeito disso. Muitas pessoas que chegam até nós, e a gente tem alguns anos já trabalhando com isso, com aconselhamentos e conversando com muitas pessoas. É claro que a gente não pegou de tudo e nem sabe todas as coisas, mas muita coisa a gente já acompanhou. A gente já viu muita gente chegando em nós e confessando alguns pecados. E nessa conversa, nesse ambiente de confessar pecados, às vezes a gente até se comove, às vezes a gente até fica aquela empatia com a pessoa, né? Mas muitas vezes essa pessoa que está confessando esse pecado, muitas vezes ela não passou por um arrependimento. Ela não está sentindo arrependimento. Porque se a tristeza segundo Deus, ela promove um nível de arrependimento que traz salvação, a tristeza segundo o mundo, ela promove uma frustração que opera a morte. E o que seria essa frustração? Essa frustração muitas vezes está ligada nos benefícios que a pessoa tinha enquanto aquilo ainda funcionava. É mais ou menos assim. A pessoa, ela supôs, e esse é um dos grandes problemas, um supor que vai dar certo do jeito que ela pensou. Então ela bola uma maneira de se dar bem, de fazer as coisas segundo a sua própria vontade, e quando ela faz e de repente não dá certo, alguém pega, alguém descobre, isso vem à tona, aí ela se mostra então arrependida, que na verdade não é um arrependimento, é só uma frustração porque ela foi pega. Porque se ela não tivesse sido pega, ela ainda estaria fazendo daquela mesma maneira, daquele mesmo jeito. E muita gente vem às vezes conversar com a gente justamente nesse sentido. Ele vem com esse ar de frustração e parece que está arrependido. Mas a pessoa arrependida, ela entende o seguinte: ela entende que o grave problema que aconteceu não foi o fato de ela ter sido pega
e agora perder a posição ou perder os benefícios que ela tinha enquanto ninguém descobriu. A pessoa que de fato se arrependeu e que agora está constrangida com uma tristeza e uma angústia segundo Deus, ela entende que ela feriu a relação, ela feriu o relacionamento. Quantas pessoas a gente já acompanhou, por exemplo, eu vou supor aqui, suponha que um homem tenha traído a sua esposa e de repente ele foi pego e agora ele tem que confessar. E essa esposa está ali esperando ele. E ele simplesmente confessa, mas não porque se arrependeu. Ele confessa por causa da frustração de ter sido pego. E então ele vai lá e diz que aconteceu e ele quer então uma segunda chance. Debaixo desse sentimento de frustração, é óbvio que esse cara ele vai pensar o seguinte: eu bolei tudo, eu fiz tudo certinho, do jeito que eu tinha pensado, o meu suposto certo estava tudo encaixado e ninguém podia ver, ninguém podia pegar, mas infelizmente acabou dando alguma coisa errada e me pegaram. Mas me dá uma segunda chance. E se essa pessoa recebe uma segunda chance, a grande maioria vai simplesmente aperfeiçoar aquilo que estava fazendo de errado para que na próxima vez ele não seja pego. Agora, quem se arrepende, ele não implora a segunda chance. Quem se arrepende entende que feriu a relação. Então ele assume a responsabilidade. O que ele pode fazer é empenhar uma palavra, assumir um compromisso de procurar restauração, de procurar ajuda, de procurar cura, mas de nunca mais cair naquele mesmo erro. A tristeza segundo o coração de Deus, a tristeza segundo Deus, que traz um nível de arrependimento excelente, produz salvação, é essa. É uma tristeza de que eu feri a relação com alguém. Eu preciso restabelecer a relação com alguém. E não restabelecer a minha posição e nem meus benefícios. Porque se toda a intenção do suposto arrependimento é para restabelecer uma posição e os benefícios que foi perdido por causa da descoberta, isso não é arrependimento, isso é remorso, isso é tristeza segundo o mundo, que produz morte. Eu entendo que esses dias nós estamos sendo chamados para um arrependimento genuíno em Cristo, para que essa tristeza segundo Deus ela venha tomar conta do nosso coração. E todo pensamento pervertido, tudo aquilo que perverte a relação uns com os outros, a relação de nós com Deus, ela venha a ser desfeita debaixo de um arrependimento genuíno, segundo a tristeza do coração de Deus, para que possa produzir em nós salvação das nossas vidas. Que isso seja uma verdade para nós, seja uma verdade para você, seja uma verdade para cada um daqueles que estão perto de ti, que esse arrependimento tome conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa cidade, da nossa nação, e que se espalha de fora a fora até alcançar os confins da terra, que todos se acheguem ao Senhor com a intenção correta, sem um pensamento pervertido das coisas de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo episódio.